Obrigado, Sr. Secretário. Eu, antes de iniciar a minha intervenção, gostava de deixar aqui uma palavra em relação às vítimas dos incêndios que aconteceram nos últimos dias. Uma palavra de apoio às famílias das vítimas também, mas também uma palavra de apreço a todos os bombeiros, a todos os elementos da Proteção Civil que neste momento pelo país fora combatem os incêndios. E gostava de personificar a minha palavra no Corpo de Bombeiros, dos Bombeiros Voluntários do Beato e Penha de França, que estão também no terreno a combater este flagelo. Portanto, a eles a minha palavra de incentivo e apoio. Obrigado. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, excelentíssimos vereadores, excelentíssimos deputados, caros funcionários da Assembleia Municipal e agentes da Polícia Municipal, caros cidadãos da cidade de Lisboa que nos acompanham, boa tarde a todos. Caro Presidente, escutei atentamente as suas palavras e, de facto, estamos aqui hoje reunidos, nomeadamente neste ponto da ordem de trabalhos, para analisar a informação escrita que foi emanada pelos serviços da Câmara, a que aproveito para saudar, referente à atividade desenvolvida quer pelos referidos serviços, quer pelo Sr. Engenheiro Carlos Moedas. Caro Presidente, deixe que lhe diga de uma forma direta, esta não é a nossa Lisboa. Pelo menos não é aquela cidade que queríamos, a cidade que ambicionávamos e que tanto desejávamos. Esta não é a cidade que inspirou uma das mais fascinantes lendas sobre a origem das nossas colinas. Uma lenda que nos revela que o seu nascimento foi fruto dos amores de uma deusa serpente, Ofiusa, e a deusa Tejo, e de um herói mitológico, Ulisses, ambos perdidos numa teia de desejos, raiva e ciúme. No momento em que o presente mandato autárquico entra na reta final, e estando a cidade à distância de um ano das próximas eleições autárquicas, já é tempo de se fazer diagnósticos mais profundos que possam traduzir os resultados das políticas implementadas pelos novos tempos. Hoje, Sr. Presidente, Lisboa precisa de uma retrospectiva séria. É por isso tempo de responder a uma pergunta. 3 anos depois, que cidade temos? Lisboa é hoje uma cidade onde a mobilidade e a transição ecológica deixaram de ter a importância merecida, onde circular de carro, a pé ou transportes públicos é cada vez mais difícil para todos. É uma cidade onde os lisboetas se sentem cada vez mais longe uns dos outros. Uma cidade onde os jovens perspectivam cada vez menos futuro, obrigados a enfrentar diariamente adversidades e obstáculos, e onde há políticas públicas que os ajudem a fixar-se na cidade onde cresceram. Não existe. Estudaram e tentam desesperadamente viver. Uma cidade que é capital europeia, visitada por milhares de pessoas todos os anos, mas que tem sido incapaz de estar à altura do percurso de governação que fez de si, anteriormente, uma cidade de referência. Senhor Presidente, o Partido Socialista sabe a cidade que Vossa Excelência herdou. E hoje, 3 anos depois, Lisboa também já sabe a cidade em que se está a transformar. Caro Presidente, Engenheiro Carlos Moedas, facilmente lhe é atribuído o reconhecimento de uma hábil capacidade de difundir informação, uma capacidade para propagandear o trabalho do seu Executivo e para fazer chegar aos cidadãos os louros de um trabalho que, em grande parte, não é concretamente autenticado pelos mesmos. Não estranhará, portanto, que, em virtude do legado histórico que a cidade de Lisboa tem, se sinta o Partido Socialista na obrigação de continuar a exigir mais para a cidade, mais respostas, mais estratégias e mais atenção para aquilo que continua a estar mal. Tivemos a oportunidade de dizer aqui, neste plenário, que pretendemos ser uma oposição construtiva, sensata e coerente. Acho que temos cumprido. Uma postura que respeita os verdadeiros interesses da cidade de Lisboa e dos lisboetas, mas que também eleva o património político, social e humano que o Partido Socialista deixou na Câmara de Lisboa no passado. 3 anos depois, vejamos então algumas destas diferenças. Não insistindo, até porque muito se tem falado sobre este assunto nos últimos dias, na questão da falácia dos números das habitações entregues, propunha que se analise a política de habitação do atual Executivo da Câmara através da atenção que tem que se dar ao grave problema do alojamento local e às suas consequências para os lisboetas. Lisboetas esses continuam sem acesso a uma habitação digna, postura, aliás, consideramos
deverá intensificar com as medidas de liberalização anunciadas no começo do mandato atual do Governo. Acompanhando esta política, temos um centro histórico cada vez mais descaracterizado e uma parte da população da cidade que continua refém do mercado e da especulação. Pergunto, 3 anos depois, é esta a Lisboa que queremos? Hoje, Sr. Presidente, no seu discurso no aniversário da Polícia Municipal, ouvimos referir-se à questão da segurança na cidade. Muito bem, também estamos preocupados com esta segurança. Mas é de facto impertrivelmente necessário que a Câmara continue a ser incisiva na exigência ao Governo Central e ao Ministério da Administração Interna de mais elementos para que a situação, que nas suas palavras é muito difícil, não continue indefinidamente a piorar. É por isso que, para além da presença das forças de segurança, a Câmara Municipal deve melhorar a sua ação fiscalizadora, nomeadamente dos horários dos estabelecimentos e da venda descontrolada de bebidas alcoólicas dos mesmos para o exterior. Fenómeno este que em algumas zonas da cidade muito tem contribuído para a insegurança efetiva dos cidadãos. O mesmo deverá acontecer com a fiscalização relativa à emissão de ruído. O índice de participação da recente consulta pública é a prova de que a cidade precisa de uma atenção neste campo, melhorando o equilíbrio entre a atividade comercial e o bem-estar dos residentes, tal como fica manifestado na grande afluência à linha de ruído e o que se comprova a urgência da mudança de paradigma. As centenas de chamadas que já foram recebidas aqui em 2024 são a prova de que a Câmara Municipal continua a ter aqui um problema que necessita de atenção e de resolução. Quem lê a sua informação escrita no que respeita a este tema poderá pensar que está tudo perfeito quanto àquilo que aqui se passa. Não, não é assim. Mais uma vez pergunto, 3 anos depois, é esta a cidade que queremos? Caro Presidente, não posso deixar de me referir àquele que é atualmente um dos maiores e mais graves problemas que a cidade se debate. Apesar do esforço que aqui referiu e muito bem da contratação de novos elementos, a higiene urbana continua a ser um problema muito grave. Houve-se descontentamento nas ruas. Este descontentamento expressa-se nas redes sociais. Tornou-se transversal a toda a cidade. Tal como antecipávamos, o período referente à sua informação escrita e maioritariamente compreendida entre o verão e a maior afluência turística, que aconteceu agora nestes últimos meses, comprovou a insuficiência e incapacidade da resposta da Câmara. A situação continua a agravar-se. A recolha de resíduos é exígua e ineficaz. Vejamos o caso das ecoilhas. As mesmas deixaram de ser um local apropriado para os lisboetas depositarem os resíduos por si produzidos. Estes locais passaram a ser depósitos desgovernados de lixo e sujidade. Aqui, além de uma recolha ineficaz, assistimos a contentores disfuncionais e com falta de manutenção, o que provoca o acumular de resíduos. Por muito que todos os dias os serviços das juntas de freguesia os limpem, estes locais continuam a ser, de facto, inapropriados. Sobre esta questão, sabemos dos esforços que todos os dias são feitos, quer pelos serviços da Câmara, quer pelos serviços das juntas. Mas mesmo assim a cidade continua a agonizar com o volume de detritos produzido. Deixe que lhe diga, Sr. Presidente, entrar numa guerra de acusações às juntas certamente não irá resolver o problema. As juntas de freguesia estão disponíveis para, em conjunto, combatermos esta situação. A cidade assim o exige, cabe-nos a nós, em conjunto, agirmos em conformidade. Neste documento, refere-nos a Câmara Municipal, e cito, realizou várias ações de limpeza concertadas com os diversos parceiros e com os serviços municipais competentes que conduziram à resolução de problemas de insalubridade. Muito bem, Sr. Presidente. Saiba que entre estes parceiros encontram-se as mesmas juntas de freguesia que anteriormente referi. Estamos a falar de instituições que, por conhecerem o território com maior precisão, também sabem, com maior conhecimento de causa, a gravidade das deficiências da higiene urbana e os impactos que influenciam a qualidade de vida destas pessoas. Sr. Presidente, as juntas de freguesia continuam a ser merecedoras da sua representação no aumento da taxa turística que aqui referiu e que referiu na sua informação escrita, a mesma taxa que no passado, apesar de não se admitir com clarividência, acabou mesmo por acontecer. Caro Presidente, Engenheiro Carlos Moedas, bem sabemos que a sua informação escrita também enaltece a realização do 12º Festival Lisboa Mágico. Aproveitamos também para aqui saudar, mas sejamos francos, não façamos magia com aquilo que é urgente resolver. A cidade está em agonia, precisa de respostas, precisa de uma estratégia articulada e célere, melhor a vida dos lisboetas.
e que salve a cidade da triste reputação de que está a ser alvo dos últimos tempos. De novo, Sr. Presidente, pergunto, 3 anos depois, é esta a Lisboa que queremos? Caro Presidente, acabei de me referir ao atual estado da higiene urbana. Deixe que lhe diga também algo sobre o espaço público. Aquilo que vamos assistindo diariamente é uma cidade intervencionada sem que o bem-estar de lisboetas seja definido como prioridade e muitas vezes sem que se chegue a perceber o que se passa de concreto nas ruas onde vivem e circulam. Veja, por exemplo, a questão como as concessionárias todos os dias destratam o espaço das nossas calçadas. Poderia também, nesta altura, referir-me à forma como a colocação na cidade dos novos painéis publicitários está a acontecer, mas prefiro falar da pertinente referência recentemente repetida pelo Automóvel Clube Portugal sobre os perigos que representam para a segurança de quem conduz na cidade. É caso para dizer, entre a ironia e o desespero, que no lugar de um verdadeiro plano de mobilidade, esta foi a única forma que o Executivo da Câmara Municipal encontrou para interferir na vida de quem circula de carro na cidade de Lisboa. Caro Presidente Carlos Moedas, tal como sabemos e foi admitido, a frequência das reuniões com a empresa que tem competência para a colocação dos requisitos painéis tem sido regular. Peço que as mesmas sejam aproveitadas para a resolução de outro problema complicado com que a cidade se confronta. A forma como a substituição dos abrigos das paragens da Carris tem estado a acontecer. Sabemos que o processo integral da sua renovação é de uma dimensão considerável. No entanto, a sua extensão vai ponteando pela cidade com autênticos retângulos desempedrados. Convirá não esquecer que uma parte desta alteração do mobiliário foi feita no último inverno, deixando quem precisa ou prefere utilizar os transportes públicos sem as mínimas condições de conforto, esperando à chuva e ao frio pela chegada do seu transporte. E o que dizer da falta de iluminação dos referidos abrigos, Sr. Presidente? Aqui, Sr. Presidente, peço encarecidamente a sua ajuda. Quero, em conjunto consigo, dizer à Dona Alice que a ansiedade e preocupação que todos os dias a apavora relativamente à sua netinha, à Aurora, que utiliza os transportes da Carris para a visitar. Quero dizer à Dona Alice que sim, que a cidade se preocupa com os utilizadores de transportes públicos e irá promover a instalação de iluminação nos referidos abrigos, contribuindo assim para o aumento da segurança dos cidadãos. Caro Presidente, termino a minha intervenção referindo-me a outro problema grave com o qual a cidade se debate atualmente: o aumento da população na condição de sem-abrigo. Sabemos que não é um problema de fácil resolução. No entanto, a forma como a cidade constrói as suas respostas tem que ser criteriosamente pensada e efetivada. As pessoas em situação de sem-abrigo vivem em condições indignas e os restantes lisboetas veem crescer este flagelo à porta de sua casa. Deixe que lhe dê como exemplo a freguesia do Beato. Estamos a falar de um território limitado, no qual existem já várias respostas para esta situação, nomeadamente o Centro de Acolhimento de Chabregas, com cerca de 80 utentes, o Centro de Acolhimento do Beato, sendo no momento o maior centro de acolhimento de Lisboa, representando uma resposta para cerca de 3 centenas de utentes, e também perto do território da freguesia a Unidade Integrativa, o IPISA, que dá resposta a cerca de 40 pessoas. A juntar a todas estas respostas existentes num território tão diminuto, a Câmara insistiu em instalar cerca de 130 pessoas em condição de sem-abrigo na ala norte da antiga manutenção militar, bem como a unidade que ainda há pouco referiu, Prevenção e Autonomia da Quinta dos Orives, para uma resposta para cerca de 28 pessoas. Para além das visíveis consequências para a restante população, esta decisão da Câmara de deslocalizar o acolhimento que era disponibilizado às pessoas em situação de sem-abrigo noutro local da cidade aconteceu junto a um local, junto a uma escola básica de primeiro ciclo, a Escola Básica do Beato, onde estão crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 9 anos. Esta situação não é conducente com a construção de um ambiente seguro e acolhedor que permita a estas crianças de forma natural e despreocupada a vivência esperada num ambiente deste tipo, bem como se proporciona às suas famílias a confiança de vida que lhe permita saber que as mesmas encontram-se perante todas as condições essenciais no equipamento escolar, nomeadamente a sua segurança. A resposta a esta situação não será fácil. No entanto, não se pode resolver um problema da cidade criando outro problema noutro local. Para além disso, a concentração maciça destas pessoas em locais que por vezes se assemelham a campos de concentração não contribui para as condições conducentes à sua recuperação. Torna-se necessário a implementação de mais respostas de menor dimensão, implementação de programas de formação, requalificação e apoio,
Programas que tenham como objetivo a reintrodução destas mesmas pessoas numa cidadania ativa, nomeadamente a construção de um percurso de vida sã e de perfeita comunhão com a sua comunidade. Caro Presidente, Engenheiro Carlos Moedas, ajude-nos a mudar este conjunto de coisas. Não temos muito tempo, mas ainda podemos fazer algo por esta cidade que tanto amamos. Disse.